Olá, amigos dentistas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Kulzer. Meu nome é Alexandre Tateyama e hoje eu vou falar de um material muito especial que eu amo muito, que é o VarioTime. O VarioTime é um excelente silicone de adição e eu gosto muito dele para uso clínico aqui na minha clínica e também nos meus cursos por conta da estabilidade dimensional que ele tem, da facilidade de manipulação, por ele ser hidrofílico e também por conta dele ser hidroativo. E o que seria isso? Eu consigo, mesmo em condições não tão ideais de umidade, eu consigo obter excelentes moldes. E esse hidroativo quer dizer que ele não absorve esses fluidos bucais, fazendo com que não interfira na nossa moldagem. Outra vantagem também seria a possibilidade de verter esse modelo mais de uma vez, principalmente em casos de lentes de contato. No caso de lentes de contato, nós fazemos um molde, depois vertemos o primeiro modelo, esse modelo nós fazemos o troquel e o segundo modelo nós fazemos a conferência dos pontos de contato, deixando esse modelo rígido. Então, a utilização de um material de adição como o VarioTime, ele é imprescindível nesses casos de lentes de contato. Essa é a apresentação da família VarioTime. Nós temos aqui o silicone de adição VarioTime pesado, onde nós temos a base, que é essa roxinha, onde você utiliza a colher dosadora roxa, e nós temos o catalisador, que é esse cinza, onde nós utilizamos a colherzinha branca. Uma dica importante, não troquem as colherzinhas. Por quê? Porque você pode levar resquícios de material para o catalisador ou para a base, fazendo com que ocorra uma polimerização desse material dentro da embalagem. O VarioTime, ele possui 3 apresentações de silicone leve, que é o Light Flow, o Medium Flow e o Monophase. Cada um tem uma indicação e nesse vídeo eu vou explicar qual é a indicação para cada um. Todos os leves, eles vêm nesse cartucho, onde você vai utilizar essa pistola, que ela vai te auxiliar na manipulação desse material. Como que você utiliza essa pistola então? Você levanta essa parte aqui, puxa toda essa região para trás, solta esse gatilho. Existe um encaixe aqui, né, que você vai encaixar nessa região da pistola, abaixa esse dispositivo e empurra essa parte posterior. Aí nós encaixaremos a ponta misturadora. Essa ponta misturadora, ela faz a mistura perfeita para você, porque ela mistura aqui internamente o material, deixando ele homogêneo e no tempo ideal. Por isso que tem esse tamanho. Não adianta você diminuir o tamanho ou achar que essa ponta misturadora está desperdiçando material. Na verdade não, porque sobra muito pouco material aqui dentro. Quando você for utilizar esse material intraoral, o ideal é que você utilize essas pontinhas, que essa pontinha facilita a inserção desse material nas regiões mais difíceis. E nós também temos na família VarioTime o Bite, que é um material para registro de oclusão. É um material que você faz esse registro de oclusão e esse registro de oclusão ele fica muito fiel. Podemos utilizar esse registro de oclusão também nos escaneamentos, porque esse material ele é escaneável. Independente do material que você utiliza, seja de adição ou seja de condensação, o importante é que você tenha um bom preparo e que você tenha condições gengivais ideais para você fazer essa moldagem. Você tendo essas condições ideais gengivais, nós utilizamos a técnica do duplo fio.
Então, onde eu coloco primeiramente um fio mais fino no suco gengival. Esse primeiro fio, ele é introduzido com algum tipo de hemostático para fazer o controle da hemostasia nessa região. Esse segundo fio, nós colocamos ele de forma seca, para que ele não interfira na polimerização desse material, porque às vezes você tem um material hemostático que atrapalha na polimerização. Se você quiser fazer um teste, você pode fazer esse teste no seu próprio consultório. Disponibiliza um pouco desse material leve e coloca um fio embevecido com hemostático sobre esse material leve, né? Aguarda os minutos, os 4, 5 minutos que precisa para polimerizar esse material e depois você puxa o fio. Se naquela região o fio sair grudado e o material estiver bem polimerizado, quer dizer que esse hemostático não vai influenciar. Mas, se quando você puxar aquela região, o fio soltar e não polimerizou direito esse material, quer dizer que esse seu hemostático está influenciando na polimerização do seu material e talvez você precise trocar esse tipo de hemostático. Essa técnica do duplo fio a gente preconiza por quê? Porque a função do primeiro fio inserido é manter a gengiva afastada. E a função do segundo fio é afastar a parte superficial do sulco gengival e para que dê tempo de você inserir o material leve e o pesado a ponto da gengiva não colabar e você conseguir um preenchimento desse sulco gengival com o material leve. Parece uma dica boba, mas a seleção da moldeira é muito importante para o resultado final da sua moldagem. Então, quando você selecionar a moldeira, é importante que tenha espaços entre a moldeira e o dente e um espaço oclusal. Selecionando a moldeira dessa forma, você vai ter um material mais uniforme dentro da moldeira e uma moldagem muito mais eficiente. Existem profissionais que preferem fazer a técnica da dupla impressão e existem profissionais que gostam de fazer impressão única. Isso fica a seu critério. Esse material permite que você faça as duas técnicas. Então, você pode fazer a técnica da impressão única utilizando o pesado e o light flow ou o medium flow. Na minha experiência, eu prefiro utilizar o medium flow, mas você pode utilizar o light flow sem problema nenhum. E há profissionais que preferem fazer a técnica da dupla impressão. Nessa técnica, eu já não gosto de utilizar tanto o medium flow, porque ele é mais consistente. Eu prefiro utilizar o light flow, por quê? Porque ele escoa de uma forma melhor. Vamos fazer a técnica da impressão única. Então, eu vou manipular o pesado e fazer o leve medium flow, numa técnica única, tá bom? É muito importante que você utilize, para fazer a manipulação desse pesado, uma luva de vinil ou uma luva nitrílica. Você não pode utilizar luva de látex, essas luvas convencionais. Por quê? Porque ela vai alterar o tempo de polimerização do seu material. E ele vai ficar muito tempo na boca lá do seu paciente para polimerizar. E isso vai causar incômodos tanto para o paciente como para você. Então vamos utilizar aqui as colheres dosadoras. Nesse caso, utilizarei 2 medidas de cada. Então você aqui retira uma medida, remove os excessos para os 2 lados, reserva. É importante que você faça essa medida perfeita. Então mostre para sua auxiliar esse vídeo, para que ela entenda como fazer essa dosagem. Pegando aqui a base, também da mesma forma. Então eu sempre pego um pouco mais e removo os excessos.
Separado aqui o pesado, eu vou preparar aqui a pistola. Como fazemos a utilização dessa pistola? Eu libero aqui essa parte posterior, levanto essa travinha aqui, vou colocar aqui o medium flow, tem um encaixe perfeito aqui para ser encaixado, libera aqui e coloca a ponta misturadora. No caso de moldagem única, não é necessário você usar a ponteira, a pontinha amarelinha que coloca aqui, tá bom? Então, nós vamos manipular aqui o pesado. Uma grande vantagem do silicone de adição é que você pode fazer essa moldagem sozinho. Não é necessário uma auxiliar. Por quê? Porque o material ele tem bastante tempo de trabalho e a pistola ela te favorece muito isso, porque você não precisa pegar uma espátula, ficar manipulando na placa de vidro. Nós temos de 1 minuto a 2 minutos e meio de manipulação até levar à boca do paciente. E lá na boca do paciente, nós temos o tempo de polimerização de 2 minutos e meio. Isso é acelerado por conta da temperatura corpórea do paciente. Essa temperatura acelera o tempo de polimerização, que isso é uma grande vantagem. Então vamos aqui colocar o pesado. A gente sempre dispensa um pouquinho do pesado, tá? Depois coloca aqui na moldeira. Então sempre o material é sempre colocado primeiro na moldeira e depois nós colocamos esse material nos preparos. Não precisa ter pressa, é um material que tem um bom tempo de trabalho e você pode caprichar bastante aqui na sua moldagem. Moldou, espera lá os 2 minutos e meio. O que é legal nesse tipo de moldagem? Você enxergar o pesado e o extravasamento do leve também nessa técnica. Por quê? Porque você tem a garantia de que ele se espalhou por toda a arcada dentária do seu paciente. Após você inserir a moldeira na boca do seu paciente, não há necessidade de você ficar fazendo pressão. Você só mantém e estabiliza. Mantém os polegares aqui sobre a moldeira e mantém ela estabilizada para que ela não suba, porque às vezes o paciente levanta a língua, ele se mexe e essa moldeira sai do lugar. Fazendo aqui o desmolde na boca do paciente, podemos ver aqui a qualidade do material, a qualidade dessa moldagem. Excelente a propriedade de cópia. E nós temos 3 coisas importantes para serem faladas. A primeira, você remover com facilidade é uma vantagem. E essa é uma vantagem do VarioTime, do silicone de adição VarioTime em relação às outras marcas. Por quê? Porque ele é um pouco mais macio. Outras marcas possuem o denso, o pesado, muito duro. E aí quando você vai remover da boca do seu paciente, dá um pouquinho mais de trabalho. Isso também acontece depois que você verte o modelo. Há casos onde você verteu o modelo e você vai tentar fazer o desmolde, ocorre o quê? A quebra, a fratura de um preparo do modelo, né? E isso aí acaba interferindo muito no resultado final do seu trabalho. Após o desmolde da boca do seu paciente, você aguarda também 15 minutos até ocorrer a recuperação elástica. O que seria a recuperação elástica? Esse material de moldagem passou pelo equador protético do dente, né, da área retentiva, então ele expande e ele precisa voltar nas dimensões normais da cópia. E nós temos a vantagem desse Medium Flow ter a recuperação elástica de 99,8%. Quer dizer, 100% de cópia, 100% de recuperação elástica. E essa estabilidade dimensional desse tipo de moldagem é muito importante. Por quê? Porque te garante a fidelidade daquilo que você copiou e também te garante você poder vazar esse modelo a tempo indeterminado. Então não existe um limite para você vazar esse modelo. Você pode vazar depois de 1 hora, depois de 1 dia, depois de 48 horas, depois de 1 semana e assim vai.
Agora vamos fazer uma outra técnica com um outro material leve. Essa outra técnica é a técnica da dupla impressão. Então, nós terminamos os preparos, inserimos os 2 fios afastadores, lembrando, o primeiro com o hemostático, o segundo sem. E a sequência da moldagem seria a seguinte: fazemos a moldagem com o pesado, né? Manipulamos aqui o pesado, lembrando de não utilizar luvas de látex, colocamos na moldeira, fazemos a moldagem somente com o pesado, precisamos esperar 2 minutos e meio para a polimerização final desse material, então fazemos nesse tempo alguns movimentos aqui circulares nessa moldeira, fazendo com que ocorra uma folga dentro dessa moldagem, criando o alívio, o espaço para o nosso leve. Aí, após a polimerização, nós fazemos o quê? Preparamos aqui a nossa pistola, lembrando que tem todo o encaixe certinho, direitinho, empurramos aqui, colocamos a ponta misturadora e a ponta interbucal, removemos o fio afastador, o último fio afastador do preparo, deixamos lá, pede para a sua secretária ficar secando os preparos, isso ajuda bastante a você ter um resultado melhor. Aí introduzimos aqui o leve, lembrando de você dispensar um pouco do início desse leve, preenche essa moldagem com o leve, colocamos nos preparos. Você também pode jogar um leve jato de ar nesse momento e aí fazemos a introdução da moldeira com a individualização do pesado mais o leve. O leve vai copiar todos os detalhes para nós. Mantém e não precisa fazer muita força e ficar apertando para que essa moldagem não fique sob pressão. Enquanto está polimerizando, vou deixar uma outra dica aqui para vocês. Quando você for colocar o leve, você não fique manipulando, tirando e colocando esse leve. Encosta a ponta no término do preparo e dispensa o leve, a fim desse leve entrar dentro do suco gengival sem o acúmulo de bolhas. Quando você faz a técnica da dupla impressão, é importante que você coloque o leve em toda a extensão da arcada. Se você colocar o leve apenas na região dos preparos, você vai ter um modelo com um degrau. Esse degrau ele vai ficar positivo naquela região onde não teve o leve e vai ficar negativo na região onde teve o leve. O que isso vai influenciar no seu trabalho final? Quando o técnico for articular esse modelo, vai ocorrer o quê? Um dente ou uma peça um pouco maior. E isso vai ficar muito mais alto na boca. E você vai ter que fazer muitos ajustes nessas peças, nas coroas, ou na prótese fixa, ou até mesmo nas inlays onlays. Para você que trabalha com material de adição, essa é uma dica muito importante, porque quando você faz aqueles casos onde você precisou fazer um complemento do preparo com uma resina foto, aquela resina foto tem uma camada de dispersão. Essa camada de dispersão, em contato com o material de moldagem, também inibe a polimerização desse material de moldagem, assim como cimentos à base de eugenol. E quando você tem essa inibição, por fora você vai ver que o material está polimerizado. Mas quando você desmolda e olha por dentro, esse material ainda não vai ter polimerizado e vai ter alterado o seu molde. Fazemos aqui então um desmolde da boca do paciente. Podemos observar a cópia precisa de todos os detalhes. Lembrando, esperar 15 minutos para a recuperação elástica do material. E você pode verter esse material por tempo indeterminado. Então, quer dizer, se o seu laboratório não é da mesma cidade, não é do mesmo estado, e você precisa colocar isso aqui no correio
para chegar depois de 2 dias lá no seu laboratório, não há problema nenhum. O índice de recuperação elástica desse material é de 99,7%, quer dizer, praticamente 100%. Então você tem uma cópia fiel e uma estabilidade muito boa desse material. Agora eu vou apresentar para vocês o monophase. O monophase ele é um material leve, porém ele tem uma densidade maior do que o medium flow e o light flow. Ele é indicado para moldagens com casquetes, então você profissional que gosta de moldar com casquete, esse aqui é um material indicado. E também nós podemos fazer moldagens de prótese total, a moldagem funcional da prótese total. Então, primeiro você faz uma moldagem anatômica, pede para ser feita uma moldeira individual. Nessa moldeira individual você vai passar um adesivo de silicone para que esse silicone cole, ele grude nesse acrílico e aí você faz a moldagem com o monophase. Eu vou fazer a moldagem do monophase aqui só didaticamente sobre esse modelo, que nem é uma prótese total, e uma moldeira metálica mesmo, só para que vocês possam acompanhar como que a gente faz a manipulação desse material. Então, esse material ele é disponível no cartucho, onde a gente coloca também na pistola. A ponta dele é específica, não pode utilizar aquela outra ponta do light flow e do medium flow, você não vai ter uma mistura ideal, porque essa ponta aqui ela ela tem um diâmetro um pouco maior. Remove-se aqui a ponta, encaixa a ponta misturadora e dispensa na moldeira individual. É muito importante você fazer a colocação desse material de uma forma uniforme para que não introduza bolhas. E aí fazemos a moldagem. Então, pessoal, vamos fazer aqui o desmolde, obtendo então aqui toda a cópia fiel do rebordo desse paciente, né? E aí um detalhe importante. Por que é interessante a utilização do monophase? Em casos de rebordos muito flácidos, na região superior, aqui principalmente na região anterior, e também na região posterior dos dentes inferiores, quando você for fazer uma PPR, por exemplo, o ideal é que você utilize o monophase. Por quê? Porque ele copia com menos pressão e não vai deformar esse rebordo e também não vai causar desconforto ao paciente quando for instalar essas próteses. Para você que gosta de moldagem com casquete, nós podemos utilizar o monophase. Primeiro, você tem que ter um casquete pronto e aí nós passamos o adesivo universal, esse adesivo da Coulser. É importante saber que esse adesivo, ele somente pode ser utilizado para silicones, tá bom? Esperamos secar, aguardamos. Esse casquete, ele já é feito previamente sobre um preparo, né, sobre uma moldagem que você pode fazer com alginato. Ou você pode fazer esse casquete diretamente na boca, que é o que eu prefiro. Aí, esse casquete ele tem um alívio interno. Nós vamos completar aqui então com o monophase. Dispensamos um pouco do monophase, colocamos aqui dentro do casquete. E fazemos a moldagem. Depois que ele polimeriza, você pode fazer a moldagem de arrasto ou moldagem de transferência com o pesado do VarioTime. Então vamos fazer essa moldagem de arrasto ou de transferência do casquete
né, para que o técnico obtenha o modelo. Então fazemos a mistura do pesado. Eu gosto muito de manipular dessa forma para que essa mistura fique mais homogênea. Então você vai dobrando e vai enrolando. E fica mais homogêneo a mistura do pesado. Você mistura e depois você estica. E para você saber se o material está bem manipulado, é só você ver a cor dele. Se você ver rajados de cinza ou roxo, é porque não está tão bem manipulado ainda. Se você ver uma cor roxa um pouco mais clara do que a original da base, quer dizer que ela está bem manipulada. Então fazemos a introdução da moldeira na boca do paciente, moldamos e aguardamos. E quando a gente desmoldar, esse casquete vem dentro da moldagem. Então vamos fazer aqui o desmolde. Aí, olhem que legal a qualidade dessa moldagem. Ele arrasta bem, ele puxa, ele copia bem os detalhes. Tá? O casquete copiou muito bem com a ajuda do monophase, o término do preparo. Então, para quem gosta de técnica do casquete, esse é o material para ser utilizado. Eu gosto muito de utilizar essa técnica quando o preparo está muito subgengival e eu não consigo fazer uma cópia apenas com um leve ou pesado. Então, eu utilizo o casquete nesses casos. Quero apresentar para vocês esse material fantástico chamado Bite. Eu utilizo muito esse material, principalmente nos casos de reabilitação. Para que serve esse material? Para você fazer um registro de oclusão. Antigamente, nós utilizávamos cera 7, cera 9, você colocava gaze dentro, ou você colocava lâmina de chumbo e fazia várias formas de obter um registro de oclusão. Mas esses registros de oclusão, eles não são fiéis e quando o laboratório vai articular esse modelo, ele é muito instável. Por isso que hoje eu utilizo apenas o Bite. O Bite, ele é um silicone de adição, que ele tem uma maior resistência e você manipula ele dessa seguinte forma aqui, ó. Você vai colocar ele na pistola, assim como os outros, ele vem no cartucho. Você encaixa a ponta misturadora, essa ponta com o encaixe aqui verde ou azul, né? E você não pode usar o amarelo, tá bom? E você vai disponibilizar ele aqui na oclusal dos seus dentes. Você tem 30 segundos de manipulação e 30 segundos até a polimerização. Então é um material que ele polimeriza muito rápido. Então você vai colocando ele aqui na oclusal. E depois você pede para o paciente ocluir. Uma outra vantagem desse material é que ele é escaneável. O que quer dizer isso? O scanner ele consegue ler com precisão esse material sem adição de pó, de spray, de nada. Apenas com esse material já é possível você fazer o escaneamento do registro oclusal. Passados 30 segundos, o paciente desoclui os dentes e você tem um registro preciso da oclusão. Então, por isso que é mais vantajoso do que uma cera utilidade. Fora que, além da precisão, esse material é excelente por conta da resistência ao rasgamento e também por ele não deformar sob temperatura. Então, se você for enviar para um laboratório, nesse percurso, se você tiver condições de calor, ele não deforma, diferente da cera 7 ou cera de utilidade que você utiliza para fazer o registro de oclusão, que às vezes derrete e deforma. A moldagem de prótese sobre implante é uma das moldagens onde muitas pessoas possuem dúvidas, né? Então, nós separamos aqui a moldagem de um protocolo
que nós iremos fazer com o Varial Time pesado e o Medium Flow, para que vocês possam ver quais são os passos a passo, esclarecer dúvidas, e vou deixar algumas dicas. Então, a primeira dica que eu dou é que você possa fazer a união desses transferentes. Pode ser com resina acrílica, existe uma resina Flow hoje no mercado que serve para isso, é uma específica para a união de componentes, e ela é fotopolimerizável. Então nós vamos fazer a moldagem, e esse tipo de moldagem você não consegue fazer em dupla impressão, porque se você moldar com pesado, você não consegue puxar a moldeira, porque essa parte inferior aqui da união, ela vai reter o material de moldagem. E não tem o porquê você fazer esse tipo de moldagem em dupla impressão. Você pode fazer a moldagem de impressão única, que ela vai copiar o rebordo e transferir a posição desses implantes para você. Então vamos lá. Então separando aqui as medidas do pesado, vamos utilizar duas medidas, duas de base e duas de catalisador. Já preparei aqui a pistola com Medium Flow. Já abri aqui uma moldeira de plástico. Essas moldeiras para ortodontia. E você sempre prova antes de moldar para ver se os parafusos irão mesmo sair nessa região da abertura da moldeira. Há quem goste de colocar uma cera utilidade ou uma cera 7 aqui para fechar essa região. E quando você apertar aqui a moldeira contra a boca, a cera ela rasga, né? Ela fura e expõe os parafusos, mas eu na minha técnica eu não utilizo mais esse tipo de cera. Eu vou ensinar vocês como fazer a exposição dos parafusos sem utilizar a cera. Então fazemos a manipulação do material pesado. Lembrando sempre de não utilizar luvas de látex, que inibe a polimerização do material. Quando esse material estiver bem manipulado, você carrega a moldeira. Carrega a moldeira, coloca o leve, que é o Medium Flow. Eu gosto de utilizar na moldagem única o Medium Flow, porque ele tem uma consistência maior, então ele vai copiar melhor, mesmo tendo um pouco menos de pressão. Aí colocamos esse material por debaixo aqui da união dos transferentes, por lingual e por vestibular, e fazemos a introdução da nossa moldeira. Então, quando você for moldar, você aperta essa região onde tem a tendência de escapar material. Olha. Tá vendo? Você pressiona a região posterior, mas pressiona a região anterior, expondo os parafusos. Assim você não precisa utilizar nenhum artifício aqui para fechar essa abertura que nós fizemos com broca. E aí, enquanto o material está polimerizando, você pega um instrumental, pode ser um explorador, e remove esse material que entrou na cabeça do parafuso para que sua chave consiga entrar com mais facilidade. Nós temos uma segunda opção, que seria utilizar o monophase. Tá? Você coloca o monophase, aí teria que ser uma moldeira individualizada, tá? Feita previamente em um laboratório. Você passa o adesivo universal dentro dessa moldeira, coloca o monophase e faz esse molde.
Tá? Uma outra opção também é você utilizar o denso, o pesado, numa moldeira de ortodontia assim, cortada como eu fiz, mas ao invés de você usar o medium flow, você pode usar o light flow, que não tem problema também. Após a polimerização do leve e do pesado, a gente faz a remoção dos parafusos. Então a gente desparafusa cada parafuso e aí a gente consegue fazer o desmolde. É importante certificar que soltou mesmo todos os parafusos. Você pode até tirar, levantar esses parafusos se você quiser. Então eu certifiquei que todos estão soltos e aí eu consigo fazer esse desmolde. Joia. Aí você volta os parafusos na mesma posição e está pronto para colocar o análogo, fazer a gengiva artificial e verter o modelo. Bom pessoal, então essa foi a apresentação do VarioTime. Espero que vocês tenham gostado, que vocês utilizem essas dicas aí na clínica de vocês. Obrigado mesmo. Se vocês tiverem alguma dúvida, entrem nos canais de comunicação da Kulzer e até mais.